Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Atenção, mais uma vez, para os versículos 8 e 9. Daniel capítulo 1, versos 8 e 9. Daniel é um dos meus personagens favoritos. A Bíblia não fala de nenhum pecado na vida de Daniel. Isso não quer dizer que ele tenha sido perfeito, mas quer dizer que ele não fez nada de errado que tenha merecido ser registrado nas Escrituras Sagradas. Você lê o livro de Daniel por inteiro e você não encontra onde Daniel tenha decepcionado a Deus, nem em pensamentos, nem em decisões, atitudes, ações. Parece até que Daniel foi um homem perfeito. Sabemos que não foi, mas certamente ele foi um grande homem de Deus. Daniel 1, versos 8 e 9 diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel tinha no máximo 16 a 17 anos de idade, levado cativo para a Babilônia. Aquele menino determinou corajosamente que ele não iria se contaminar com o mundo, que ele não iria se contaminar com os prazeres deste mundo. Ele tomou uma decisão que poderia ter lhe custado a vida, mas ele era corajoso, ele era um jovem de convicção, ele sabia o que estava fazendo, e ele não baseou-se em emoção, ele baseou-se em convicção. Eu não pergunto para os jovens, mas eu pergunto para os pais dos jovens: quantos pais garantem que seus filhos têm convicção? Quantos pais garantem que seus filhos não vão se contaminar através da internet? Quantos pais garantem que seus filhos não vão se contaminar através de más amizades que encontram na escola? E quantos pais garantem que seus filhos estão determinados que vão fazer o certo, custe o que custar? Daniel era um jovem assim, longe da pátria, longe dos pais, longe dos sacerdotes, longe da casa de Deus, num país estranho. Ele sabia apenas de uma coisa: ele não estava longe de Deus. Mesmo na Babilônia, ele tinha o temor de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E este é o nome da nossa mensagem nesta noite. Ora, Deus fez. Tudo que você pode enxergar ao seu redor, na sua família, no seu emprego, na sua igreja, na sua vida, tudo de bom, você deve saber que é produto de Deus, é resultado da graça e misericórdia de Deus. Ao lermos Daniel capítulo 1, nós sempre enfatizamos o versículo 8. E Daniel propôs ou determinou no seu coração que ele não iria se contaminar com as iguarias, ou com os prazeres, ou com os manjares do rei da Babilônia. Este versículo faz do pequeno Daniel um verdadeiro herói, apesar de jovem, um verdadeiro homem. Apesar do perigo iminente de morte, ele determinou que não iria desobedecer a palavra de Deus, mesmo que para isso tivesse que pagar com a vida. Que jovem maravilhoso! Quem não gostaria de ser pai de um Daniel? Amém, irmãos? Que igreja não gostaria de ter uns 10 Daniéis assim? Mas o que mais falta hoje em dia são jovens consagrados, dedicados e principalmente separados
para o uso de Deus. Nos Estados Unidos, na época do governo George Bush, vários jovens, incentivados pelo governo e por suas igrejas, fizeram votos de castidade. Jovens entre os seus 15 a 20 anos, prometeram que só iriam iniciar a vida sexual após o casamento, somente dentro do casamento. Essa medida evitaria doenças venéreas, gravidez prematura e principalmente problemas de origem emocional. Porém, alguns anos mais tarde, uma pesquisa foi feita e descobriu-se que 88% desses jovens que fizeram o voto de castidade não conseguiram manter a sua promessa. E a razão número 1 que eles deram, que não conseguiram cumprir a promessa, foi a pressão do grupo. Foi peer pressure, pressão do grupo. Seus amigos, seus colegas, que ficaram tentando, até que eles não resistiram e se entregaram à tentação. Agora, o que eu quero dizer é que Daniel, se ele tivesse feito um voto de castidade, mesmo em pleno século 21, ele teria levado a sua promessa até o fim, amém, irmãos? Ele não teria sido seduzido, ele não teria sido tentado, ele não teria caído na tentação, e ele não teria cedido à pressão de seus amigos, da sua sociedade e de ninguém. Ele teria levado a sua promessa até o fim, porque Daniel era um homem que temia a Deus. Mas tudo teria sido em vão na vida de Daniel, como é em vão na nossa vida, sem a participação e sem a ajuda de Deus. O que eu quero dizer é que sem Deus nada podemos fazer neste mundo. Para mim, então, o versículo mais importante deste capítulo inteiro é o versículo de número 9. É a primeira frase: ora Deus fez. Repitam comigo: ora Deus fez. Novamente: ora Deus fez. Em outras palavras, se não fosse Deus, Daniel teria se contaminado com os manjares do rei, com a bebida do rei. Ora, se não fosse Deus, Daniel nunca teria interpretado o sonho do rei. Daniel nunca teria, irmãos, jamais, ele e seus amigos, escapado da fornalha de fogo do rei. E Daniel teria morrido na cova dos leões. Mas Deus fez, amém, irmãos? Deus livrou Daniel de todos esses perigos, e Deus ainda nos livra de todos os perigos, quando Deus é buscado e quando Deus é reverenciado em nossas vidas. Então, nesta noite, eu quero propor, nunca me esqueço, há alguns anos atrás, o Luiz Carlos propôs, e eu quero propor juntamente com ele, que nós comecemos a contar mais o que Deus tem feito entre nós, amém, irmãos? Vamos esquecer o que os homens estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas são meramente instrumentos nas mãos de Deus. Vamos contar o que Deus fez, amém, irmãos? Vamos contar o que Deus fez na vida de nossos irmãos que estavam enfermos. Vamos contar o que Deus tem feito na vida de nossas mães que estão grávidas. Vamos contar o que Deus fez e está fazendo neste ano de 2012 através do Templo Batista Maranata. Vamos contar o que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, para glorificar a Deus. Creio que nós devemos exaltar mais o que Deus está fazendo entre nós. Creio que Deus, Ele se alegra de perceber o nosso reconhecimento pelas bênçãos derramadas. Precisamos, irmãos, contar o que Deus fez. Graças a Deus pelos Daniéis. Mas o segredo não é Daniel. O segredo é sempre o Deus de Daniel. O salmista disse: se não fora Deus, ou se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, diga TBM, diga igreja, se não fosse por Deus. Se não fosse por Deus, nós não teríamos 4 igrejas,
e nós não estaríamos avançando para a quinta igreja. Amém, irmãos? Se não fosse Deus, Ana Paula, nós não teríamos a Escola Cristã Jaime Rose. E se não fosse por Deus, nós não teríamos 61 projetos missionários. Se não fosse por Deus, nós não teríamos programas diários no rádio. E se não fosse por Deus, nós não teríamos este prédio, nós não teríamos este povo, nós não teríamos estes pastores, nós não teríamos a família que temos, nós não teríamos nada. Então diga Israel, ora se não fosse pelo Senhor. Ora, Deus tem feito a obra através desta igreja nos últimos 19 anos de vida. E Deus só não a tem feito melhor porque nós atrapalhamos um pouquinho, não é verdade, irmão João? Senão, os resultados seriam muito melhores do que já são. Então nós precisamos contar o que Deus está fazendo em nosso meio, mas tomando cuidado para não usurpar a glória de Deus. Tomando cuidado para não exaltar o homem mais que a Deus, porque a glória pertence a Deus. Então hoje à noite, irmãos, nós estamos comemorando 19 anos de vida. Quarta-feira nós vamos abrir as conferências com um maravilhoso culto de ação de graças, e ninguém deve perdê-lo por nada neste mundo. Mas abrindo então esta semana de conferências, o que Deus tem feito ou está fazendo por nós neste ministério? Em primeiro lugar, Deus concede pessoas. Eu não cesso de agradecer a Deus por cada pessoa que Ele tem selecionado a dedo e colocado aqui dentro do Templo Batista Maranata. Graças a Deus, essas pessoas não são convertidas do pastor, nem de outros pastores, mas essas pessoas são convertidas de Deus. Qual a diferença? As pessoas convertidas de pastores vão dar problemas, as pessoas convertidas de Deus serão uma bênção. O verso 9 diz que Daniel achou graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então eu pergunto, como Daniel teria glorificado a Deus num país estranho, num país estrangeiro, sem a ajuda e participação deste chefe dos eunucos? Não teria. Daniel podia controlar o seu coração, mas ele não podia controlar o coração do eunuco. Então este é o segredo: onde o homem não pode entrar, Deus possui as chaves. Amém, irmãos? Deus possui as chaves do coração daquele eunuco, e Deus podia abrir aquele coração. Nesta noite não podemos controlar pessoas. Irmãos, se eu pudesse controlar pessoas, nós não perderíamos uma alma sequer dentro desta igreja. Almas seriam salvas todos os cultos, e não haveria mais espaço para ser ocupado dentro desta igreja. Mas eu não posso controlar pessoas e nem quero controlar pessoas. Nós não podemos converter pessoas, nós não podemos transformar pessoas, mas Deus pode. Deus pode controlar, Deus pode convencer, e Deus pode transformar pessoas através da sua palavra. E nós temos visto Deus fazendo tudo isso nesses últimos anos de vida. E nós precisamos de pessoas para fazermos a obra de Deus. Pessoas são, irmãos, os recursos mais importantes que existem na obra de Deus. Sem elas, nós não fazemos a obra de Deus. Por isso nós temos que apreciá-las, nós temos que considerá-las importantes. Nós temos que reconhecer que cada pessoa é importante na obra de Deus. Certo jovem, cursando o primeiro ano do nosso Instituto Bíblico, reclamou que ele nunca seria um bom pastor, porque não estava tendo oportunidades de pregar atrás do nosso púlpito, como os pastores pregavam. E então foi necessário que eu dissesse para ele: jovem, você não vai ser um bom pastor,
porque tem oportunidades para pregar atrás do púlpito, mas você vai ser um bom pastor porque sabe manejar bem a palavra de Deus na vida das pessoas. Desde então, agora ele não é mais um jovem, mas um senhor. Ele aprendeu que pode ser uma bênção na vida das pessoas, aconselhando, incentivando, desafiando, através das Escrituras Sagradas. Então precisamos de pessoas para a realização da obra de Deus, pessoas de qualidade espiritual. Veja o que Daniel achou diante do chefe dos eunucos. Primeiramente ele achou graça, é a palavra que o versículo 9 destaca. Literalmente, ele recebeu um grande favor deste estrangeiro. O pobre coitado mal conhecia a Daniel e arriscou o seu pescoço para ajudá-lo. Mas Deus foi quem fez a obra no coração daquele eunuco. E eu digo, foi um milagre ver o pedido de Daniel sendo aceito. Eunuco, nós não vamos comer os manjares do rei, nem beber o seu vinho. Nos permita apenas nos alimentarmos de legumes e água por 10 dias. E se aquele eunuco aceitasse tal pedido, ele estaria arriscando a sua própria vida. É só pela graça de Deus que podemos trabalhar juntos, apesar das nossas desavenças. Certa vez, uma igreja ofereceu para nós uma oferta até substancial para nos ajudar na construção desta igreja. E na época o pastor me chamou no culto da sua igreja e me surpreendeu com um cheque, valor expressivo, para ser usado na construção desta igreja. E eu fiquei atônito ao receber aquela oferta e ouvir o valor que aquela igreja estava nos dando. Por isso que hoje nós queremos fazer por outros, né, o que outros fizeram por nós. Nada mais bíblico, nada mais justo. Mas o pastor me perguntou assim, na frente de todas as pessoas, como que eu estava me sentindo naquele momento. E eu disse para ele, muito sem graça: pastor, a verdade é que se vocês nos conhecessem em Goiânia, como Deus nos conhece, vocês não gostariam de nós como vocês gostam. E ele pegou o microfone de volta e disse: graças a Deus, ninguém nos conhece como Deus nos conhece. Por quê? Porque se nos conhecessem, não gostariam de nós. Ninguém gostaria de ninguém nesta noite, se nós nos conhecêssemos como Deus nos conhece. Graças a Deus, só Ele pode ler os pensamentos, amém, irmãos? Eu preciso então, é da graça de Deus, na vida das pessoas com quem eu trabalho, na vida das pessoas com quem eu estou lidando. Olha, eu preciso da graça de Deus na vida dos nossos diáconos, para que eles possam continuar nos ajudando, nos servindo e nos obedecendo. Eu preciso da graça de Deus na vida dos pastores com os quais eu trabalho, e eu preciso da graça de Deus na vida dos membros desta igreja, para fazer a obra de Deus. E esta graça é Deus quem coloca no coração dos irmãos, não é produção humana, é obra divina. E o que mais Daniel achou? Ele achou, irmãos, misericórdia. E eu gosto muito da palavra misericórdia. Qual que é a diferença? Graça é quando nós recebemos o que não merecemos. Nós recebemos salvação, nós recebemos perdão de pecados, mas não merecíamos. Isto é graça. Misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Eu mereço punição, eu mereço condenação, eu mereço o inferno, mas pela misericórdia de Deus, eu não vou para o inferno. E Daniel achou misericórdia. Não basta a graça, foi preciso misericórdia também. Amor, compaixão,
O amor que o eunuco sentiu por Daniel é inexplicável. Mal se conheciam, mas o eunuco sentiu mais amor por Daniel do que medo do seu rei, medo de morrer. Veja o verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. O eunuco sabia que a punição para tal desobediência era a morte, e ele não negou: eu tenho medo, Daniel. Então o que levou aquele homem a vencer o seu medo e fazer o que Daniel estava pedindo? Deus, porque Deus tem a chave do coração, e Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia no coração daquele homem. Por isso a obra é de Deus. Para realizarmos a obra, pastores como eu precisam da graça e do amor das pessoas que trabalham com eles. Sim, não adianta nada o pastor chegar aqui e incentivar a igreja a vir neste culto de ação de graças na quarta-feira, vir na sexta, sábado e domingo durante as conferências, incentivar os irmãos a trazer o maior número de visitantes possível, arregaçar as mangas da camisa e trabalhar em prol deste evento. Não adianta nada se Deus não fizer com que este pastor ache graça e misericórdia dentro do seu coração. Por isso que a obra humana de nada vale. Muitas pessoas hoje à noite não estão arriscando a vida pelo pastor ou pela igreja, como o eunuco fez, mas estão arriscando amizades. Eu sei que por vir na igreja, fazer parte desta igreja, você está perdendo amizades, você está perdendo amigos, você está perdendo a compreensão de seus familiares, que não entendem porque você precisa ser tão fiel na casa de Deus. E você está perdendo principalmente a aprovação deste mundo, que não concorda e não aprova o fato de você ser um crente consagrado a Deus. Assim que se converteu a Cristo, o irmão Reginaldo, que é o nosso segundo diácono, sua esposa Valdete, foram literalmente abandonados e perseguidos pela família da esposa, que era e ainda é muito católica. E na época a família não podia aceitar que a irmã viesse a ser uma crente, ou uma protestante, como ela era chamada. Deixaram de frequentar a casa da irmã Valdete, e no início ela também não era bem-vinda à casa das irmãs, e eles foram perseguidos e até certo ponto desprezados. Hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, mas aconteceu naqueles dias, e eles poderiam ter se desanimado, eles poderiam ter abandonado a fé, eles poderiam ter saído da igreja, mas naqueles dias Deus fez com que pastor Rômulo, dona Raquel, Templo Batista Maranata achassem graça e misericórdia no coração deste casal, e eles ficaram na igreja, criaram os filhos na igreja, e hoje à noite eles ouviram os seus netinhos cantando na igreja para a glória de Deus. Mas tudo porque Deus fez com que nós achássemos esta graça e misericórdia no coração deles. Também nunca vou me esquecer do irmão João Carlos, nosso primeiro diácono. Apesar de novo convertido, ele fazia questão de visitar comigo. Eu mal conhecia a cidade de Goiânia, ele era o meu chofer, ele era o meu guia, e ele me levava aos lugares que eu precisava ir. Principalmente, irmãos, quando se tratava de alguém que morreu na família, quando se tratava de um luto, e geralmente essas coisas aconteciam de madrugada, 1 da manhã, 2 da manhã, e eu chamava o João, que era o meu vizinho na época, e nós íamos fazer a visita para a família. Lá estava eu, consolando a família, e naqueles dias o João Carlos, literalmente, dando banho em defunto. Literalmente, dando banho em defuntos. Várias vezes, tivemos que visitar irmãos e irmãs, na calada da noite.
E no dia seguinte, o João tinha que trabalhar, mas mesmo assim, ele não reclamava. E aí eu pergunto para os irmãos, por que Deus me deu no início do ministério homens como o Reginaldo, como o João Carlos? Irmãos, só existe uma explicação: Deus fez com que eu achasse graça e misericórdia no coração deles. Amém, irmãos? Por isso que eu digo, a obra é sempre do nosso Deus. Problemas acontecem no ministério, porque faltam esta graça e misericórdia na vida das pessoas com quem trabalhamos. O eunuco não era obrigado a aceitar o pedido de Daniel. Nenhum de vocês é obrigado a fazer o que nós estamos pedindo para esses próximos dias. Você não é obrigado a vir na quarta-feira. Você não é obrigado a vir nas conferências. Você não é obrigado a trazer visitantes, não. Você só vai fazer isso se nós acharmos graça e misericórdia no seu coração. E é Deus quem faz esta obra. O eunuco poderia ter dito não. Pior ainda, ele poderia ter delatado Daniel para o rei, e teria sido o fim de Daniel. Mas nada disso aconteceu, porque Deus, sempre Deus, colocou esta graça e esta misericórdia no coração daquele eunuco. Sabe, irmãos, eu estou orando nesta noite, que Deus possa colocar esta graça e essa misericórdia na vida de vocês, para que realmente essas próximas conferências sejam as melhores nos últimos 19 anos. E eu tenho certeza que se você sair daqui hoje à noite, jovens, adolescentes, adultos, homens e mulheres, se Deus colocar esta graça e esta misericórdia hoje dentro do seu coração, mesmo dentro do coração mais frio, mais indiferente, a história vai ser outra. Amém, irmãos? E eu estou orando para que nós achemos esta graça e esta misericórdia no seu coração. Deus concede às pessoas, assim diz Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então é necessário que esses pastores e que esta igreja caia na sua graça, e através de você Deus acrescente mais e mais pessoas que hão de ser salvas através desta igreja. Então eu não espero que toda pessoa para quem eu testifico, falo de Cristo, venha se converter, mas eu espero que aquelas que Deus separou possam vir para esta igreja, porque, mais uma vez, as pessoas que eu levo para Cristo vão dar problemas, mas as pessoas que Cristo traz para nós serão uma bênção. Ora, Deus fez, o que Ele fez, Ele tem nos concedido as pessoas. Todas as pessoas que estão aqui nesta noite, Deus trouxe para nós. Em segundo lugar, Ele concede saúde. Alguém disse que saúde é um bem que nós não damos valor até perdê-la. E é verdade. Você nunca imagina a importância do coração até que ele começa a parar de bater. Você nunca imagina a importância de uma unha até que você a perde, ou a importância da sua visão até que ela enfraquece, ou a importância de se locomover até que você não pode mais andar. Porém é Deus quem concede saúde. Veja o versículo 15, irmãos. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Olha, hoje à noite eu tenho base bíblica para dizer que os gordinhos são mais saudáveis que os magrinhos. Base bíblica. Então você que é um pouco aí gordinho, não se sinta mal não, porque você tem base bíblica para ser um pouquinho mais gordinho. Mas o que eu quero destacar é que foi um milagre o que aconteceu na vida desses jovens.
Nós sabemos, não é, doutora Aline? Quem passa 10 dias à base de água e legumes não engorda não. Cientificamente falando, quem passa 10 dias à base de água e legumes emagrece. Estou certo ou estou errado? E eles estavam comendo grãos, legumes e tomando água, enquanto que os outros jovens estavam comendo carne, comendo muita gordura e também bebendo muito vinho. E no final daqueles 10 dias, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos estavam mais gordinhos do que os demais jovens que não observaram a mesma dieta. Agora, já observou que quem precisa fazer uma dieta brava, uma dieta deste nível, sempre gosta de levar outros com ela? Parece que a miséria é um bom incentivo. Então a esposa precisa fazer uma dieta e de repente ela põe o marido para fazer a dieta com ela também. Mas é científico que o homem precisa comer um pouquinho mais que a mulher. Hoje, na hora do almoço, a minha esposa fez questão de destacar que o meu prato estava mais pesado que o dela. E eu disse: o meu estômago é maior que o seu. Mas em geral, os homens precisam comer mais que as mulheres. Não vou perguntar para a Aline se eu estou certo ou errado. Há alguns anos atrás eu aconselhei um casal cujo marido vivia reclamando dos quilinhos a mais da sua esposa. Então ela procurou um médico que lhe deu uma dieta balanceada, mas também a mandou fazer exercícios. Só que ela odeia fazer exercícios. Aliás, que mulher, né? Gosta de fazer exercícios. Ela simplesmente odeia. Mas, para agradar ao marido, e talvez até para o próprio bem dela, ela foi fazer os exercícios. Naquele meio tempo, o marido ficou contente. Agora minha esposa está fazendo dieta, agora minha esposa está fazendo exercícios. Só que ele não entendia que havia um imenso sacrifício por detrás daquela dieta e daqueles exercícios. Até que finalmente, esse marido teve uma crise de pressão alta, foi parar no consultório médico e recebeu do médico o mesmo tratamento da esposa. Tinha que fazer uma dieta balanceada e tinha que fazer exercícios também. Agora o cidadão viu que era bom para a tosse, amém, irmãos? Agora ele viu realmente o sacrifício pelo qual a sua esposa estava passando. Agora ele iria sofrer ao lado dela. Geralmente, nós só damos valor à saúde quando a perdemos. Porém, a saúde é um dos instrumentos mais importantes que existem, que nós temos em nossas mãos para servir a Deus e aos outros. Servir a Deus e ao próximo. É difícil pregar com dores